Você já se perguntou como a ideia de fim dos tempos evoluiu ao longo dos séculos? A escatologia cristã, ou seja, o estudo dos últimos eventos da história do mundo e do destino final da humanidade, passou por transformações significativas ao longo dos anos. Desde os primeiros cristãos que esperavam a volta iminente de Cristo, até interpretações mais modernas que analisam as profecias bíblicas em detalhes, cada período histórico trouxe novas perspectivas sobre o fim e o que realmente isso significa. Neste vídeo, vamos explorar a jornada da escatologia cristã desde as primeiras pregações apostólicas até as interpretações mais contemporâneas. Mas antes de prosseguir, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no nosso canal. Isso vai me ajudar profundamente. A escatologia cristã tem suas raízes nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. No Novo Testamento, encontramos diversas referências ao retorno de Cristo e ao estabelecimento de um novo reino. Jesus fala sobre isso em Mateus 24, quando alerta seus discípulos sobre guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos e outros sinais proféticos que precederiam o fim. O livro do Apocalipse de João, entretanto, é provavelmente o texto mais icônico quando falamos sobre o fim dos tempos. Com suas visões e símbolos de bestas, dragões e um novo céu e uma nova terra, ele se tornou um dos textos mais debatidos e discutidos ao longo dos séculos. Os primeiros discípulos de Jesus acreditavam que a volta de Cristo aconteceria em breve, dentro de suas próprias vidas. Essa expectativa era tão forte que influenciava a forma como eles viviam. Um exemplo interessante disso está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, quando Paulo escreve: "Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens." Isso evidencia que, para Paulo, o retorno de Jesus era esperado a qualquer momento. E não só para Paulo, para os discípulos de Jesus em Jerusalém, para as igrejas de Antioquia, da Ásia, para aquelas que Paulo plantava naquele momento. Após o período do Novo Testamento, os cristãos faziam uma leitura histórica das profecias, especialmente da presença do reino de Deus dentro da história. Eles ficaram conhecidos como quiliastas, porque sustentavam uma interpretação literal de Apocalipse 20 e acreditavam na instauração de um reino histórico de Cristo na Terra por 1000 anos antes do juízo final e da eternidade. Segundo essa visão, Cristo retornaria para inaugurar esse período de paz, justiça e prosperidade, durante o qual Satanás estaria preso. Durante esse milênio, os justos ressuscitados governariam com Cristo, enquanto os ímpios aguardariam sua ressurreição e julgamento no final desse período. Essa perspectiva era majoritária nos 2 primeiros séculos do cristianismo, especialmente entre os cristãos perseguidos. E era uma forma de esperança na justiça de Deus, na justiça que seria implementada em breve e no triunfo de Deus sobre o mal. Contudo, à medida que o cristianismo crescia dentro do Império Romano, essa perspectiva acabou marginalizada por interpretações mais alegóricas, promovidas por teólogos como Orígenes de Alexandria e Agostinho de Hipona. Começou-se a interpretar os ensinos de Jesus de forma mais ampla e a escatologia tornou-se menos centrada na ideia de uma catástrofe imediata e mais focada em uma transformação espiritual. Agostinho via o milênio descrito no Apocalipse 20 não como um período literal de 1000 anos, mas como uma metáfora para o reinado espiritual de Cristo na Terra através da Igreja. Para ele, o milênio já estava em curso desde a ascensão de Cristo. Essa interpretação ajudou a Igreja a lidar com o desenvolvimento do cristianismo, permitindo que os cristãos focassem mais no presente e na expansão da fé. É importante notar que Agostinho também via a ideia do fim dos tempos como uma realidade mais moral e espiritual do que histórica. Ou seja, o fim estava associado ao julgamento de Deus sobre a humanidade, mas não necessariamente a um fim histórico ou catastrófico do mundo. Durante a Idade Média, a escatologia ganhou um novo impulso. A Europa enfrentou guerras, fomes e muitas pestes. Então não é de se surpreender que em tempos de crise
a expectativa pelo retorno de Cristo e pelo fim do mundo voltasse a crescer. Durante a Idade Média Central, surgiu então um monge chamado Gioacchino da Fiore, ou Joaquim de Fiore, que viveu no século XII. Ele se tornou uma das figuras mais influentes do pensamento apocalíptico. Joaquim propôs uma divisão da história em 3 períodos: a Era do Pai, que era o período do Antigo Testamento, a Era do Filho, o período da Igreja, e a Era do Espírito Santo, que ele acreditava que estava prestes a começar. Para Joaquim, essa nova era seria marcada por uma profunda renovação espiritual e pela vinda do reino de Deus na Terra. As ideias de Joaquim inspiraram muitos movimentos na Idade Média, alguns até radicais, que acreditavam estar vivendo nos últimos dias. Eles acreditavam que eventos como as cruzadas, as guerras contra os muçulmanos na Terra e as grandes pragas eram sinais claros do fim dos tempos. No século XVI, com a Reforma Protestante, o pensamento escatológico tomou um novo rumo. Para os reformadores, a Igreja Católica de Roma era vista como uma instituição corrompida que se desviou dos ensinos originais de Jesus. Alguns dos reformadores, como Martinho Lutero, identificaram o Papa com o anticristo mencionado em alguns textos bíblicos. Para ele e outros líderes protestantes, a corrupção da Igreja era um sinal de que o mundo estava em decadência e que o fim estava se aproximando. A Reforma também trouxe um interesse renovado nas profecias do livro de Daniel, lá do Antigo Testamento, e do Apocalipse de João, no Novo Testamento. E estas profecias passaram a ser vistas como um mapa para entender os acontecimentos de sua própria época. Esta perspectiva escatológica ficou conhecida como historicismo. Um exemplo marcante é a interpretação das 7 cabeças da besta do Apocalipse. Muitos reformadores identificaram essas cabeças com diferentes impérios que haviam perseguido os cristãos ao longo da história, culminando no Império Romano e, por extensão, na Igreja de Roma. Esta visão crítica deu força ao movimento protestante e gerou uma onda de entusiasmo apocalíptico que ecoaria por séculos. Perceba, assim, que a escatologia passou a ser usada pelos protestantes para atacar a Igreja Romana. Por sua vez, a Igreja de Roma também fez abordagens na escatologia neste período aqui. A posição majoritária da Igreja ainda era a posição de Agostinho de Hipona, entendendo a escatologia mais numa perspectiva espiritual ou espiritualizada. Mas 2 novas perspectivas surgiram aqui entre os autores e leitores católicos do texto bíblico. Uma é a chamada de preterismo. Segundo essa perspectiva, as profecias escatológicas deveriam ser interpretadas relacionadas com o tempo histórico dos textos bíblicos, ou seja, textos de Daniel no Antigo Testamento, textos do Apocalipse no período dele, no período do Novo Testamento, e não tinham necessariamente relação com o tempo presente. Essa perspectiva, preterismo. A outra perspectiva é chamada de futurismo. Segundo a perspectiva futurista, os textos proféticos têm relação apenas com o futuro e não com o presente da igreja. Assim, mesmo que eles tratem de uma igreja romana numa perspectiva negativa, é na perspectiva do futuro, uma igreja apóstata, não aquela igreja do presente. Desta maneira, ao jogar as profecias sobre o futuro, o futurismo tentava proteger a igreja dos ataques dos protestantes. Avançando para o século XIX e XX, vemos o surgimento de novas formas de interpretar as profecias. Um dos movimentos mais influentes foi o dispensacionalismo, desenvolvido por teólogos como John Nelson Darby. Esta visão divide a história em diferentes dispensações ou períodos, cada um com o seu próprio modo de Deus se relacionar com a humanidade. Uma das ideias centrais do dispensacionalismo é o arrebatamento secreto, um evento em que os verdadeiros cristãos seriam levados ao céu antes de um período de grande tribulação na Terra. A popularização desta visão, especialmente nos Estados Unidos, foi amplamente impulsionada pela Bíblia de referência de Scofield, publicada no início do século XX, mas, mais recentemente, por livros e filmes, como a obra Deixados para Trás.
Um evento histórico que reforçou estas interpretações foi a criação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Nesse dia, David Ben-Gurion, líder da agência judaica, proclamou a independência de Israel em Tel Aviv poucas horas antes do término do mandato britânico sobre a Palestina. Para muitos dispensacionalistas, esse era o cumprimento direto das profecias do Antigo Testamento sobre o retorno dos judeus à Terra Prometida. A partir daí, muitas igrejas passaram a ver a história contemporânea como um desenrolar literal das profecias bíblicas, incluindo as guerras mundiais e os conflitos no Oriente Médio. Para alguns, a escatologia é uma mensagem de esperança. Para outros, é um campo de terror e pesadelo. E para você, o que você acha? Se tiver alguma questão específica, escreva aí nos comentários. Vamos conversar um pouco mais sobre este assunto. Mas não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E se você gosta de estudar assuntos como este, eu tenho alguns cursos e livros para você. Os links estão no comentário. Obrigado por assistir e até a próxima.